Bom dia pessoal, meu nome é Railson, certo? Eu estou aqui fazendo uma experiência controlando a temperatura de uma resistência, que eu estou usando como um exemplo o ferro de solda, de um sensor que eu estou capturando a temperatura desse ferro de solda, dessa resistência, com um sensor tipo J chamado termopar. Estou fazendo o controle, como vocês podem ver aqui, com esse controlador de temperatura, pirômetro, certo? Programei o set point dele, que é esse vermelho, em 100 graus Celsius. Esse verde que aparece aqui na tela é a temperatura do sensor termopar tipo J, certo? Que se encontra aqui, esse sensor aqui, que vocês podem ver. O ferro de solda está aqui, certo? Nesse suporte. É uma adaptação, certo? Isso é só para um teste, isso aqui não é usado em canto nenhum. Está aqui ligado nessa barra de Tyndall, está conectado ao controlador, certo? Estou usando esse disjuntor para ligar e desligar quando na hora que eu quiser o ferro de solda, a resistência, certo? Independente do chaveamento do controlador, certo? E vamos fazer o teste, certo? Vou mostrar para vocês aqui como eu controlo essa resistência utilizando o PID, proporcional, integral e derivativo, sem precisar de nenhum outro tipo de controle. Automaticamente ele faz esse próprio controle sozinho, por ele mesmo. Apertando aqui em Mod, ele vai mostrar para mim a programação, o set dele. Eu mudo aqui para o set 2 e com a mesma tecla Mod eu procuro aqui o parâmetro, o P proporcional, o D, o derivativo e o I integral, certo? Aqui eu encontro com vocês o parâmetro P, que é o proporcional, certo? Isso aqui, esse valor que ele me dá aqui em porcentagem. No caso, eu posso aumentar ou diminuir a banda, certo? A largura da banda, onde a temperatura vai agir. No caso, o set point está colocado dentro dessa banda, certo? Banda de convergência aí, no caso. Eu botei em 4%. Quanto maior for essa banda, maior vai ser o erro, no caso, o erro permanente desse meu controle P, proporcional. Quanto menor for a banda, menor vai ser esse erro, porém, maior vai ser as oscilações na parte de transição, no regime transitório, no caso. Aqui eu tenho o I, certo? Eu botei em 50, no caso aqui esse 50, ele vai de 0 a 3.600 segundos, eu botei 50 segundos. Quanto maior for esse meu I, com certeza mais rápido, mais lento ele demorará para chegar no meu set point, mas eu sei que com certeza ele vai chegar, porque o I ele me dá a certeza que eu vou ter meu set point. Eu não sei o tempo que ele irá chegar, mas eu sei que ele vai chegar. E o meu D, certo? Ele não vai para mim, ele não vai influenciar no meu set point, certo? Ele não vai influenciar no meu final, no meu regime permanente. Mas ele vai me ajudar aqui no meu regime transitório. No caso, quanto maior for o meu derivativo, menos oscilações eu vou ter no meu regime transitório. No caso, ele vai estacionar, ele vai frear essas oscilações que tem no regime transitório, certo? Eu estou usando, no caso, ele também vai de 0 a 3.700 segundos. No caso aqui eu estou usando 40 segundos, certo? Então, para voltar, eu seguro o Mod. Ele volta para a minha temperatura, como vocês podem ver, está em 54, o sensor está indicando 64, pois eu já tinha ligado atualmente. Isso aqui não é a temperatura ambiente, isso aqui é a temperatura do ferro de solda, eu já tinha ligado ele. Então vamos fazer o teste. Vou ligar aqui o meu disjuntor. Liguei meu disjuntor. Agora o ferro de solda está sendo controlado pelo controlador de temperatura, que no caso aqui é o meu pirômetro, certo? E vamos ver como é que o controle PID atua sobre essa resistência. A temperatura começa a subir a 53 graus. A resistência começa a esquentar, certo? O sensor aqui vai, essa parte aqui cinza, tá vendo? Esse aqui é o sensor. Tá ligado aqui a barra de Tyndall, tá vendo? Esse aqui é o sensor. O ferro de solda ele se encontra aqui dentro, certo? Isso aqui é um suporte de ferro de solda, certo? Aqui, essa parte aqui azul e prateado, isso aqui é a solda, o estanho.
Aqui é o sensor tipo sonda. Termopar. A temperatura aqui já alcança seus 66 graus. Ela agora sobe degradativamente. Veja que uma luz que se encontrava aqui, isso aqui são as saídas. Essa primeira luz que acendeu agora, isso aqui é a saída 1. No caso, não está ligada à minha resistência, é de solda. Então ele começa a controlar, no caso, chaveando, fazendo chaveamento, certo? Ligando e desligando o relé que se encontra dentro do controlador e ligando e desligando a solda, a resistência no caso, certo? Está fazendo chaveamento. Nós temos aqui em cima essa primeira luz, Alt 1, embaixo Alt 2 e mais embaixo a terceira luz, alarme. No caso agora acendeu Alt 1, ele está fazendo controle da resistência no caso. Já vai em 87 graus, certo? Ele não quer que aconteça, no caso o PID, pelos parâmetros que eu botei, ele não vai fazer com que aconteça um overshoot, ao ultrapassar o meu set point. (91 graus Celsius). Ele vai se aproximando da minha temperatura desejada, que é a minha saída no caso. O erro agora se encontra a 8 graus Celsius. O erro de regime permanente, ele ainda não alcançou seu regime permanente, ele ainda está chegando. Como eu botei um integral de 50 segundos, no caso esse integral é muito grande, por isso que ele demora a chegar, para que não aconteça um overshoot, certo? A saída 2 aqui, ela não irá acionar nada, pois eu não coloquei um sistema de resfriamento na solda. Vou fazer um sistema de resfriamento manual. Caso, quando ele liberar aqui a saída 2, eu vou resfriar manualmente. (97 graus). (98 graus). Ele continua chaveando, fazendo o controle. Veja que ele desacelera, né, a parte de crescimento de temperatura, né? Ele já vai mais devagar. O chaveamento agora já é mais lento. Ele vê que está se aproximando do set point e vai fazendo um controle mais sensível de sua temperatura. Está chegando próximo aos 100 graus, ele chega a 99. Caso houver alguma ultrapassagem de temperatura dos 100 graus, vai ser pouco, ele não vai dar um overshoot tão grande, não vai ser uma oscilação tão grande, no caso, no máximo aqui 2, 3 graus. Ele continua liberando somente a saída 1, no caso agora, como chegou a 100 graus, ele vai liberar a saída 2, Alt 2. Liberou a saída 2, eu vou fazer o resfriamento manualmente, pois eu não tenho nenhum controle aqui de resfriamento, não testei, não usei nenhum resfriamento. Você vê que ele acende as duas luzes, pois ele faz como é um PID, ele vai fazendo o controle dos dois ao mesmo tempo, para tentar ajustar. Isso é como se fosse um mesmo controle de velocidade. Você quer permanecer aos 100 km por hora, você tanto acelera, como tira o pé do acelerador, vai freando. No caso, ele usa aqui o aquecimento como acelerador e resfriamento como freio. Ó, você vê que ele chegou aos 100 graus e não ultrapassou 100 graus, né? Ele continua numa temperatura só crescente, não passa dos 100 graus. Vai só chaveando, fazendo aquecimento, para ele não baixar muito, não ter um esterese tão grande para baixo. No caso aqui não seria um overshoot, pois o overshoot é quando ultrapassa o valor do set point. E aí tá para vocês um controle PID, né?
Graças a Deus deu certo aí o controle, ele aciona o resfriamento novamente. E assim fica controlando a sua temperatura, qualquer que seja a sua temperatura. Se você quiser controlar uma temperatura amena, ó, ele agora passou, não chega a ser um overshoot, pois um overshoot é quando dá um pico de oscilação. Isso prejudicando qualquer tipo de controle que você queira fazer, né? Se no caso no seu controle você queira fazer, você permita ter um overshoot, então para você não é interessante aí no caso um controle tão sensível de um PD, certo? Obrigado aí a vocês, espero que eu possa estar ajudando a vocês em alguma dúvida, com um pouco de conhecimento que eu tenho, com essa experiência aí com vocês, certo? Aqui estou usando o controlador da Lotte, certo? O TTM-J4, certo? Modelo TJ-HJ, um bom controlador. Fica aí para vocês aí essa videoaula. Espero que eu possa estar ajudando em qualquer coisa, tá? Muito obrigado, boa tarde para vocês. Até mais.